No Evangelho maravilhoso de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador, um clássico. Eita, eu amo essa parábola. Ela é apelidada, sabe de quê? Da mãe das parábolas. Eita, porque diz os historiadores e o próprio Jesus, se você compreender essa parábola, você vai entender todas as parábolas de Jesus. O próprio Jesus que falou isso, hein? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa linda. No capítulo 13, versículo 1, podemos? Ou quando voltar à escola bíblica eu venho. Eita, papai, saudade, hein, da escola bíblica, hein? Os cultos de ensino. Porque quanto mais você aprende, mais você se aproxima. Quanto mais você chega, mais ele se apresenta para a tua vida, bem? Porque o Senhor gosta de saber que vocês têm aprendido da palavra dele. Porque ele é o verbo da vida. Meu Deus. Olha que coisa linda, hein? No primeiro versículo, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, meu Deus, e os espinhos cresceram, sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Viemos aqui ouvir a tua voz, Senhor Deus. Aprender da tua palavra, Senhor. Porque somos discípulos teus, Senhor. Nos ensina, Pai amado, esse momento, Senhor Deus, da parábola do semeador, Senhor Deus. Onde o Senhor sentou à beira-mar, ensinando de várias formas, mas por meio de parábolas, Senhor. Nos ensina, Pai amado, nesta noite, esse momento, Senhor. Como corpo teu, confessamos total dependência do teu Santo Espírito para conhecer, agir, falar em teu nome. Nos ensina, Senhor, a cada detalhe, Senhor, como o Senhor falou com os discípulos, Senhor Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor, para que venhamos compreender, Senhor Deus, Pai amado, qual tipo de solo nós somos, Pai amado. Porque, Pai amado, sementes caíram à beira do caminho, sementes caíram sobre solo rochoso, sementes caíram, Pai amado, entre espinhos, mas sementes também caíram em boa terra. Nos ensina, Senhor Deus, nesta noite, Pai, para o Senhor a ser uma boa terra, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, faz e fará ainda nesta noite, Pai. Desligamos neste momento toda a retaliação do mundo espiritual das trevas, desligando tudo aquilo que o inimigo tentava, e ligando, Pai amado, Senhor Deus, essa igreja ao teu trono, Pai, para que não venhamos sair da mesma forma que nós entramos. É isso que nós oramos, crendo pelo poderoso nome de Jesus. Meu Deus, amém. Meu Deus, meu Deus. A parábola do semeador. Amo a parábola do semeador. Por que, pastor Lulinha, do meu coração, que você ama essa parábola? Porque a parábola do semeador é apelidada, como falei agora há pouco, da mãe das parábolas. Registrada em Mateus, Lucas e Marcos, nos chamados evangelhos sinóticos. Sinótico porque tem um mesmo foco de visão, mas em endereçamentos diferentes para a qual esse evangelho chegaria para fazer entender e compreender o coração de quem receberia essa palavra. Mateus foi escrito para os judeus, originalmente escrito em hebraico. Por isso, é bacana que Marcos, ele foi escrito para os romanos, porque estava em direção nesse sentido para compreender e entender, para aquelas vidas compreenderem com Jesus. Mas é bacana que Mateus foi escrito primeiro, cronologicamente. Mas Mateus, volto a afirmar, ficou no início do Evangelho para fazer a porta de entrada entre Malaquias e Mateus. Mesmo no período que, na verdade, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento,
E o Antigo Testamento é chamado de período interbíblico, onde Deus não falou. Mas quando ele começou a falar de novo com o povo, falou através de Jesus. Meu amado, o tempo de espera para que ele venha te ensinar é maravilhoso. Porque de tempos em tempos, ele te ensina verdades profundas, através daquilo que você conhece. Porque parábolas são histórias do seu dia a dia. Jesus falava de semente para um agricultor. Ele falava de pesca para um pescador. Ele falava no ambiente ao qual a pessoa poderia entender. Porque para Jesus, ele queria, na simplicidade do crer, que as vidas compreendessem aquilo que ele estava falando. Por isso que no final ele fala o quê? Quem tem ouvidos, ouça. E é bacana que esse ouvir tem sentido você receber algo e passar adiante. Você vê que Deus, ele sempre teve o detalhe. Ele sempre teve o carinho de deixar na sua palavra tudo aquilo que nós necessitamos para sermos vidas melhores. Qual o tema de hoje? Que tipo de terra somos nós? Eita, repete aí. Que tipo de terra somos nós? Clarinha botou alguma interrogação? Hoje eu quebrei uma regra da homilética, não é isso? Porque eu não posso botar em tema uma dúvida. Não posso botar no tema uma dúvida. Mas só que nós fazemos parte dessa dúvida. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor quando nós estamos no contexto da palavra. Porque eu necessito também ser lembrado que tipo de solo eu sou. Que tipo de terra eu sou para o Senhor. Repete, por favor. Que tipo de terra somos nós? Nós vamos aprender nesta noite. Que tipo de terra somos nós para o Senhor, amém? Amém. Para começar a amassar os temperos, para você entender um pouco de semente, a origem de uma semente, vamos lá em Gênesis. Gênesis fala de semente. Minha amada, a Bíblia fala de tudo. A Bíblia é maravilhosa. Que coisa, hein? Capítulo 1, versículo 9. Amém? Ó, misericórdia, vem. Para a gente chegar na parábola do semeador, vamos primeiro lembrar a questão da semente. Olha que coisa linda, versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus a terra ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Olha que coisa linda, versículo 11. E disse: produz a terra relva e ervas que deem semente. Eita! As árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja meu Deus, sobre a terra. Eita, que mistério é esse? Desde a criação, Deus projetou frutos com sementes. Porque o fruto é resultado de uma semente. Olha que coisa linda. E assim que fez, no versículo 12, a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã ao terceiro dia. Dá um salto para o futuro, capítulo 2, versículo 15, também é um clássico. Agora Deus nos faz lembrar sobre a semente. Agora, quem tinha que cultivar a semente? Guardar a semente, tratar a semente. A Aline já gostou, né, Aline? Olha que mistério. Olha que coisa linda. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Eita. Cultivar. Eu amo esse cultivar. No original, para o povo hebreu, é chamado de avodar. Não é um simples trabalho. Não é um simples cultivo. Como a Varô estava falando na questão do sacerdócio. É um sacerdócio. Para você cuidar das coisas do Senhor. As sementes que Ele colocará na tua mão. Para você que venha trabalhar a terra que Ele vai te dar. Não temos só
na queda, o erro adâmico, na queda do homem, o signo é da falha. Nós temos a marca do jardineiro. Nós temos como cultivar e guardar. E esse guardar é quando você agora cultivou e guardou algo para usar para aquele que está próximo, para a tua vida. Quando você olha para a Bíblia, olha, é o livro da capa preta, meu Deus. Mas também aqui é o bornal de Deus. Amém. Onde são guardadas as sementes para as nossas vidas. Glória a Deus. O bornal de Deus guarda a semente para as Amém. nossas vidas. Por isso esse avodar, esse trabalho, esse guardar faz parte da nossa vida. A habilidade do Criador não anula o esforço humano. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte como jardineiros do Senhor, para cultivar o ambiente, para fazer compreender que tipo de terra está sendo semeada. Tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Meu Deus. Não muda? Muda, não é isso? Meu Deus. Ainda amassando os temperos, vamos voltar lá. Em Mateus 13 de novo. Eita, Deus de poder e glória. Olha que coisa linda. Podemos? Amém. No versículo 13, 3 de novo, por favor. E de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram, e outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, nessa repetição, sabendo que Deus criou as sementes, e tudo aquilo que tem semente, nos deu a marca do jardineiro. Agora, nesse ponto, ainda na introdução, no versículo 10, os discípulos chegam a Jesus para perguntar por que Jesus falava em parábolas. Porque na parábola do semeador, registrada em Mateus, é bacana que aqui Jesus, além de falar das parábolas, ele nos explica a parábola. Ele nos explica o propósito da parábola. Ele nos explica por que ele falava em parábolas. Olha que coisa linda. Então se aproximaram, no versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Agora você já notou? Primeira pergunta da noite. Por que Jesus chamou os discípulos, meu pastor? Hein? Por que Jesus ele chamou 12 homens, hein, Sandrix? Para fazer a diferença no ambiente em qual ele, além de pregar, ele ensinava por parábolas. Hein? Hoje eu estava conversando com a patroa, ou não, foi até ontem, a gente fazendo um café lá com Deus, eu começando a fazer aquela famosa pergunta: patroa, primeira dama, né? Por que Jesus chamou os discípulos? Porque os discípulos são aqueles que primeiro confessaram a Jesus como Senhor das suas vidas. Foram primeiro que se arrependeram da sua natureza e creram que Jesus não era só o Raboni da Galileia, mas era o Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Ele agora estabelece que para ouvir da sua palavra, entender da sua palavra, tem que ser discípulo. Porque ele só revela as grandes revelações para os seus pequeninos, não para os grandes. Ele revela para aquele que tem proximidade, intimidade com ele. Oh, que coisa linda, hein? Olha como não muda agora. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala por parábolas? Olha aí, ó. Agora você vai entender por que ele chamou os discípulos. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino, dos céus. Mas aqueles não lhe é isso concedido, porque ao que tem, entre aspas, fé, se lhe dará
e terá abundância, em abundância. Mas aquele que não tem, entre aspas, fé, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vem, e ouvido não ouve, e nem atende, de sorte que nele se cumprirá a profecia de Isaías. Olha que forte. Mateus, como estava escrevendo para os judeus, ele coloca e estabelece aqui a profecia de Isaías. Vou dar uma lembrança, né? Do versículo 6 de Isaías. Vou dar aqui uma de historiador. E detalhe, hein? Não foi combinado. Meu pastorzinho do coração falou sobre chamado. A pastora falou semana passada sobre chamado. E aqui eu vou falar sobre o chamado de Isaías, no ano que morreu Uzias. Eu vi um alto sublime trono. Meu amado, diz que as orlas enchiam o templo. Os serafins com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam. Eles louvavam o Senhor falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meu Deus. E quando ele atenta, que ele viu o trono de glória, e no capítulo 5 ele estava falando: ai dos que, como profeta do Senhor. Agora ele fala: ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de homens de lábios impuros. Mas veio um serafim, trazendo-lhe uma tenaz, a brasa do altar. E esse é o altar, meu amado, é o altar da oração, é o altar interno, o altar onde as orações sobem para o Senhor. Aquela brasa toca no profeta, e o profeta ouve o serafim falando: a sua iniquidade foi removida. Na reunião dos céus, agora ele ouve: quem irá por nós? Isaías, no seu chamamento, fala o quê? Eis-me aqui. No original, René, Ni Adonai. Apresento para que me veja, meu Senhor pessoal. Aí ele pergunta: o que eu irei falar para este povo? Aí chega essa sentença que Mateus descreve. Olha que forte. Ouvireis com os ouvidos, vai falar com esse povo. Ouvireis com ouvidos, e com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que venha com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Pastor, o que é isso? Pastor de Isaías, né? Isaías, o nosso profeta messiânico, apelidado do 5º evangelho, está falando que o Senhor, com a dureza de coração, não quer salvar aquele povo. Meu amado, no contexto da época, Isaías estava profetizando para aqueles que participariam, estariam e iriam para o cativeiro da Babilônia. Isaías e o seu contemporâneo Jeremias, profetas pré-cativeiro. Deus estava falando com aquele povo: meu amado, olha só, eu já falei tantas vezes, mas vocês viam e não ouviram, ouviram meus profetas e não entenderam, e me rejeitaram. Parafraseando, meu Deus. Aí o profeta pergunta: mas até quando isso sucederá? Essa palavra aí? Sucederá. Obrigado, igreja. Até quando? Ei, papai da glória, esse trava-língua. Até quando isso vai acontecer? É manto de mistério, pode deixar, Bruno. Até quando isso vai acontecer? Até a cidade ficar desolada, quando houver o deportamento da galera. Aí ele pergunta: mas e sobre a 10ª parte? Aqueles que virão, meu amado, eles serão derrubados como o carvalho e o terebinto. E um detalhe, hein? Ficará como um toco. E no final, ainda Deus fala: e o toco será a santa semente. O que é isso, pastor? Um toco sendo uma santa semente, toco, uma santa semente. E Jesus é tão maravilhoso que a semana eu estava, né, naquele mistério do Pai, eu vi um vídeo,
Aí me lembrei do pastor João, né, que tem o dedo verde, Sandrix tem o dedo verde, né? Quando você vai fazer trabalho de enxertia, não é isso? Você vai pegar o talo de alguma árvore e ele seja frutífera e você vai insertar, fazer com que ela venha ramificar de novo. Parece até brincadeira. Você pega o toco, faz as raspagens para poder fazer a enxertia. E o detalhe, o primeiro processo dessa enxertia, parece até brincadeira. Sabe qual é, minha pastora? Sabe qual é o primeiro processo daquilo que é um toco, que é uma santa semente? Regeneração. Segundo processo, cicatrização. Terceiro processo, proteção e cobertura. Meu Deus. Glória a Deus. Há anos atrás, eu era diácono, perguntei a um amigo nosso, irmão nosso, homem de Deus, né? Valtinho, jardineiro. Eu perguntei, Valtinho, que mistério é esse? Você que é jardineiro, o toco é santa semente, que mistério é esse? Ele falou, diácono, na época diácono, né? Diácono, linha do meu coração, quando a árvore é podada, o galho que tinha dificuldade não vem mais com dificuldade. Se o fruto era amargo, agora se torna doce, porque vai mudar a natureza através do renovo. Glória a Deus. Agora que Jesus estava querendo falar, meu amado, eu quero falar a minha palavra para aqueles que vão ser renovados de verdade. Amém. Aqueles que não vão rejeitar da minha palavra. Glória a Deus. Por isso que existem solos Amém. batidos. Por isso que existem solos superficiais. Por isso que existem solos cheios de espinho. Por isso que existem solos que é uma boa terra para o Senhor. Que coisa linda. E isso nessa noite que nós vamos falar. Olha que coisa linda. No versículo 16, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Olha só, agora ele está falando, meu amado, você como discípulo meu, tem o privilégio de ouvir coisas que nenhum profeta no Antigo Testamento ouviu. Meu amado, Deus pode falar contigo de uma forma tão linda no seu particular, em que nenhum outro herói bíblico ouviu, porque vai ser um particular para a tua alma e para a tua vida. Que coisa linda, hein? Nesse momento, para a gente começar a entrar aqui no corpo da palavra, que coisa linda. Versículo 18, mas antes, por favor, abre um parênteses, uma água de molhar, né? Ah, papai, hoje o cozinheiro, acho que caprichou lá do sal, né? Estava na escala, meu Deus. Mais um. Meu Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? Amém. Por isso que, qual o tema de hoje? Que tipo de terra somos nós? Agora, no processo anterior, quando nós lemos a questão de Isaías, Deus estava mostrando, através de Jesus, o seu propósito. Qual o propósito de uma parábola? Ensinar verdades espirituais para aquele que crê. E qual é o segundo propósito de uma parábola? Não revelar para aqueles que rejeitam. Porque Deus, Ele quer que você venha o ouvir de todo o coração, entendimento e toda a tua força, para fazer toda essa diferença. Agora chegamos nesse momento quando Jesus vai começar a explicar as parábolas, para nós entendermos que tipo de terra somos nós. Olha que forte. Atendei-vos, pois, a palavra do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta que foi semeado à beira do... Meu Deus! Você vê que é bacana, que ele falou o quê? Vem o maligno e arrebata. Esse arrebatar é arrancar. Quando na introdução falou que nesse momento, Jesus falou que quando as sementes estão à beira do caminho, olha só, à beira do caminho, as aves, né, que tipificam o mundo espiritual das trevas, levanta e leva. Quando eu estava lendo nisso, me lembrou 3 aves que perturbam a vida do crente.
Quais são as 3 aves que arrebatam a semente daquele que é uma vida superficial na presença do Senhor? É uma terra batida. Porque lá na Palestina, quando tinha esse momento da semeadura, havia terras que eram trabalhadas, mas haviam aqueles lugares onde as vidas tinham pisoteado. E detalhe, hein? O semeador aqui não usou o arado que sobrou do chamamento de Eliseu. Né? Porque o chamamento de Eliseu da semana passada, não é isso? Que ele queimou o seu arado, mas sobrou os arados. Né? Mas só que esse semeador não usou o arado. Porque, pastorzinho do meu coração, como ele lançava a semente? Dessa forma. Por isso que uma caiu à beira do caminho, porque uma caiu, não é isso? No lugar rochoso, porque a outra caiu no meio dos espinhos. Por isso que a outra caiu em boa terra. Porque ele não passou o arado, ele estava lançando as sementes. Hoje ele vai lançar a sua semente aqui. Glória a Deus. Que terra somos nós? Eita! Para explicar esse momento maravilhoso, a própria Bíblia explica a palavra. E é maravilhoso que sexta-feira eu estou no Mistério com a Palavra, terminei Atos dos Apóstolos. Que coisa linda, né? Terminei Atos dos Apóstolos maravilhado, porque eu estou fazendo um estudo. Sabe aquela coisa linda que você vai ser, né? Já emendei os evangelhos com Atos dos Apóstolos, é a coisa mais linda do mundo. E o apóstolo Paulo, muito usado pelo Senhor. Quando eu olhei essa parte aqui, a beira do caminho, que instrumento Deus ia usar para que essa terra do nosso coração não fosse mais uma terra batida, pisada, dura, para que tivesse oportunidade da semente do Senhor entrar na nossa vida. Que coisa linda! Palavra do Senhor, Romanos 12. Ah, papai da glória! Os 4 tipos de solos, melhor dizendo, os 3 tipos de solo, o apóstolo Paulo vai nos explicar, amém? Porque, pastor, de uma forma linda e maravilhosa, porque todas as epístolas paulinas nos falam de chamado ministério e herança. Todas as epístolas, sejam paulinas, petrinas, joaninas ou gerais, ele nos ensina sobre a doutrina e a vida de Cristo na igreja. Olha que coisa linda. Versículo 1 do capítulo 12. Olha que forte. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo. Vamos, né? Dar um tom, Fabiano, um tom bacana aqui, em vez de corpo. Vamos botar assim, né, para dar um entendimento. Terra. Que apresentei à vossa terra o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é bacana que esse racional no original é lógicos, ele tem um sentido a qual a tua alma tem plena consciência e necessidade das coisas espirituais. Por isso que você vem num culto racional. Você vem prestar culto ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso papel. Viemos prestar, não viemos assistir, viemos prestar um culto a Ele. Olha que coisa linda. Ah, papai. O versículo 2, e não vos conformeis com este século. Meu Deus, essa palavra conformar no original, já falei, mas volto a afirmar porque a repetição é pedagógica. No original, essa palavra se chama esquema. Eu não posso entrar no esquema do mundo. Agora há pouco eu bebi na água de Moriá, a água de Moriá voltou. Aqui essa água está, lembra do copinho? A água está conformada dentro deste copo. A minha mente, tudo aquilo que eu tenho não pode estar conformado com as coisas deste mundo. Eu não posso tomar forma do mundo, porque se eu tomo forma do mundo, minha vida, minha terra fica endurecida para as coisas de Deus. Ah, papai, mas quando, olha aí, por este século, mas transformai-vos. Meu Deus, o que é transformar? Olha, mudança. Eita, agora a minha terra está sendo transformada. Estava dura, agora ela está ficando mais flexível, sendo trabalhada.
Agora a cruz do Senhor, ela se torna o arado de Deus. Agora a cruz do Senhor vai passando pelaquela terra dura e vai transformando as nossas vidas para o Senhor. Glória a Deus. Só porque você veio à casa do semeador, só porque você veio pegar a sua semente, só porque você se apresentou por um sacrifício santo, vivo e agradável a Ele. Que coisa linda! Meu Deus, pela renovação da hora de transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu amado, quando esse texto chegou para mim, eu estava acabando de ler lá em Atos 22, quando o apóstolo Paulo estava dando seu testemunho ainda em Jerusalém, antes de ele apelar para ir para César. E ele dando testemunho, ele falou algo de Ananias que ele não fala em Atos 9. Fala que Ananias falou assim, pela presença de Deus, tu conhecerás a vontade do Senhor. Meu Deus, para conhecermos a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável, nós temos que deixar que o arado de Deus passe na nossa vida, transformando essa natureza com dificuldade de receber a santa semente, para que venhamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que Ele venha trabalhar em nós, para que a minha e a sua vida seja apta para receber as sementes de Deus. Porque Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra. Mas vai chegar um momento que vai inverter esse processo. Você vai ser o semeador e a semente vai ser a palavra do Senhor, para você ganhar vidas ao Senhor. Glória a Deus. Transformai-vos nesta noite. E essa palavra no original é metamorfos. É justamente isso, quando você começa a compreender e mudar todas as circunstâncias desse sentido. E é bacana que agora, quando o apóstolo Paulo estava escreveu aos Romanos, ele já tinha mais de 25 anos de experiência com o Senhor. Ele foi uma terra trabalhada no Pai. Hoje eu estava vendo, agora antes de sair, estava vendo de novo o apóstolo, né? Paulo, apóstolo de Deus, né? Meu Deus, que filme forte. Você vai ver nos detalhes da palavra do Senhor, porque ele foi uma terra que foi deixada trabalhar no Senhor. Uma terra que foi deixada ser trabalhada no Pai. Quando você deixa ser trabalhada nesse sentido, a semente tem lugar onde repousar. Meu Deus, que coisa linda! Papai da glória. Quando voltamos lá em Mateus 13, no versículo 20, tranquilo até aí? Amém. Estou correndo muito? Tá dando para entender? Amém. Amém? Está aquecendo o coração? Amém, esse é o objetivo. Essa palavra mexeu muito comigo. Deus me deu essa palavra no ano passado. Mas eu guardei essa palavra, primeira do ano, né? Primeira do ano, porque nós precisamos ser trabalhados neste ano. Nós precisamos ser trabalhados neste ano. Um ano de boas notícias em nome do Senhor Jesus. Mas essa boa notícia, ela tem que cair em terra boa. E a pessoa, o Senhor manda a notícia e você está com a terra batida. Não é isso? Bateu e voltou a semente. E cadê a semente? Voltou. Não. Ela tem que... A semente tem que bater na tua vida, você tem que abraçar a semente. Amém, Jesus. Porque você sabia que a terra tem vida? Você sabia que a terra tem vida? Sabia? Eu estava lembrando disso. Lá... tempo nisso. Nos estudos fundamentais, lá na 4ª e 5ª série, né? Você aprende que a terra, ela tem as bactérias heterótrofas. Eita, que isso? Falando em língua, não. Ela tem bactérias que faz com que a terra seja trabalhada. Quando o pastor João vai plantar aqui nas terras de Moriá e por algum motivo caiu um bichinho na terra, faleceu o bichinho, não é isso? Aí o bichinho faleceu. O que acontece? As bactérias fazem com que aquele bichinho, quando entrar em decomposição, não torne a terra ácida. Ela decompõe o bichinho, que coisa linda, decompõe, transforma ele em uma informação da terra para que aquela semente seja recepcionada, abraçada, para poder germinar. Deus tem os seus particulares. Tudo que o Senhor faz tem vida. Tudo que o Senhor faz tem propósito. Meu Deus, que coisa linda, hein? Versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso.
Este é o que ouve a palavra e recebe, e logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe é chegado angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Na verdade, escandalizar no original tem sentido, logo ele perde a fé. Porque lá na Palestina, além da beira do caminho, existiam situações onde aqui a terra chegava, onde ela caía, ou aquela semente caía, e onde ela chegava. Havia muitas regiões pedregosas. Havia uma nata ali, ou só uma coberturinha de terra. A semente caía. Mas por pouca umidade, ele não gerava naquela semente, a partir do seu crescimento, o primeiro crescimento de qualquer plantinha. Eu vou fazer uma pergunta, todo mundo vai saber. Quem lembra aí do feijão no algodão? Eita! Cavucou, hein? No feijão com algodão. Lembra lá que você ia todo dia, o bichinho já fedia, o algodão já estava amarelado, meu Deus! Mas você estava preocupado como seria o crescimento do primeiro brotinho, não é isso? Deus está sempre preocupado pelo primeiro crescimento que nós temos na presença dele. E o primeiro crescimento tem que ser em raiz. Porque o que sustenta a planta é a raiz. Lembra daquela dificuldade que teve uma vez numa floresta e tinha uma árvore linda e maravilhosa que dava frutos maravilhosos. Aí o fogo falou, vou destruir você. Eu não gosto porque você fica frutificando na minha frente. Aí a árvore falou para ele, você pode me queimar, mas na minha raiz você não toca. Meu amado, você tem que gerar raízes profundas no Senhor. Aleluia. Porque na tua raiz, Deus não toca. Amém. Mas nós temos que vencer o solo rochoso. E como venceremos esse solo rochoso para que você venha frutificar ou enraizar além do solo pedregoso? Alguém? Apóstolo Paulo de novo, né? Apóstolo Paulo tá demais hoje, nessa noite. Efésios 3, a partir do versículo 14. Olha que mistério. Sandrix, olha que mistério. Deus me deu esse texto, mas só vi um detalhe hoje de manhã, quando eu estava fazendo o meu café com Deus do Senhor. Meu Deus. Glória. Lembra aquela vez que você fala assim, né? Isso aí parece até um jargão da gente que quando começa a caminhar na palavra, né? Fala assim, não, quando eu resolver tudo da minha vida, quando tudo estiver certo, eu vou servi-lo de todo o coração. Primeiro lado positivo, já falei isso também. Né? Vou fazer com o meu braço forte. Deixa que eu faço. Meu amado, sem o Senhor nada podemos fazer. Amém. Nós necessitamos dele para poder avançarmos, dar os próximos passos no Senhor, porque isso já passou pela minha vida também. A Patrícia no dia estava lembrando aí, não sei o que foi uma viagem que nós fizemos há muitos anos atrás, é uma viagem missionária, que me deram a oportunidade, eu falei de Pedro e Paulo, do apóstolo Chuí, até hoje eu não me lembro o que eu falei. Só chorar porque eu não conseguia falar a palavra. Eu não conseguia orar, eu não conseguia falar. Vocês acreditam que eu não conseguia orar, não conseguia pregar? Vocês acreditam nisso? Acredito, mas tive a carreira, o início da carreira foi forte, foi difícil. Tanto é que quando Deus trabalhou na minha vida, as vidas perguntavam, Luiz, né? Até comentei com o pastor. As pessoas chegam, Luiz, onde você conseguiu esse conhecimento? Luiz, o que aconteceu, Luiz? Que mistério? Eu falei, ó, é só o Senhor, porque de mim mesmo. E até hoje, quando eu estou na oportunidade em casa, vou rever a palavra de hoje, eu vou ver que teve coisas aqui que veio da parte do Senhor, não é isso? O pregador que está aqui, meu amado, ele está com um canal livre do fluir de Deus. Sabe por quê? Porque quem está aqui, a glória vem do Senhor e volta para Ele. Porque estamos aqui só como canal de Deus, amém? Olha, no versículo 14, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Olha que mistério, Sandrix. Pela fé, estando vós arraigados. Olha aí, ó. Ou em algumas versões, enraizados. Eita!
e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. Fala comigo aí, ó. Com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Ah, que coisa linda. Vocês notaram que largura, comprimento, altura e profundidade são as dimensões da cruz? Cruz tem largura, a cruz tinha comprimento, cruz tinha altura e cruz também tinha profundidade. E bacana que essa palavra profundidade no original é da mesma raiz da palavra mistério no grego. A profundidade de Deus na tua vida é um mistério. Só Ele sabe aonde alcançar as coisas mais profundas da tua vida. Agora, a cruz do Calvário. Agora há pouco ela se tornou um arado. Agora ela vai se tornar agora um elemento de prospecção. Agora ela vai vencer o solo rochoso. Porque agora a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus vai vencer o solo rochoso. Agora você vai poder fazer com que a sua raiz cresça. Amém. A angústia não vai mais bater, fazendo com que a pouca raiz que você tinha faria com que a sua plantinha morresse. Agora não, você vai ter profundidade no Senhor. Glória. Porque você está enraizado nele, alicerçado nele. Meu Deus, olha que coisa linda, hein? Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu amado, para você se tornar na plenitude de Deus, você tem que crescer em tudo aquilo que Ele tem proposto para a tua vida, na questão da profundidade, na questão do crescimento, na questão no sentido da expansão e depois da frutificação. Não é isso? Porque quando você crescer na graça e no conhecimento, você vai frutificar na presença do Pai. E você vai vencer agora o solo rochoso. Não tem mais solo rochoso. Não tem mais dificuldade. Porque agora você está enraizado em amor do Senhor. Que coisa linda, hein? Meu Deus, meu Deus. Ah, Papai da Glória. Olha quando nós voltamos agora para o terceiro solo, no versículo 22 lá de Mateus 13. E agora tem um mistério aí forte, hein? Até a irmã Rosa vai lembrar disso aí, que a gente entrou conversando sobre isso, hein? Sobre os espinhos, hein? Que mistério, hein? Eu não falo nada, hein, Varô? Deus prepara um ambiente, hein? Se nós temos uma pergunta, Deus nos dá a resposta. Meu Deus. Olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Um detalhe. Nós temos os nossos inimigos naturais, os inimigos da igreja. É de dentro para fora, de fora para dentro, e tem as distrações. De fora para dentro são as provas, de dentro para fora são as tentações e as distrações, tudo aquilo que o inimigo coloca diante das nossas vidas para fazer com que você não venha, não é isso? Fazer com que a tua semente não vingue, ela seja sufocada. Você já notou? Uns vão rir, outros não. Você já notou quantos programas têm aparecido para distrair as nossas vidas? As questões da... Vamos maratonar, não é isso? Às vezes tu fica 2, 3 horas em frente, ele maratona todo torto. Ai, eu quero ver mais esse capítulo. Mas nós não nos abrimos nem 5 minutos para ler a palavra do Pai. Sabe o que eu tenho feito? Pode perguntar, né? A Luísa ali, a Patrícia não veio hoje. Pode perguntar a ela, sabe o que eu tenho feito toda noite? Toda noite. Quando eu vi que eu estava nas distrações, não é isso? Do mundo, eu falei, não, tem que parar com isso. Às vezes ficava, quando via assim, ué, já passou essa hora? Não, tem que remir o tempo.
Porque esse remir o tempo de Efésios 5 tem o sentido de você resgatar o tempo, mas agora retribuir daquilo que você recebeu. Sabe o que eu tenho feito? Chego do trabalho, eu tomo um banho, faço um lanche, faço algumas coisinhas, cantinho lá da sala. Estou botando a minha leitura em dia, cheio de livros. Estou lendo meus livros, estou estudando a palavra. Vi o que tem acontecido na minha vida. Tem mudado a terra do meu coração. Glória a Deus. Tem me tornado algo melhor. Aleluia. Não é isso? Para que eu seja algo melhor, não só para mim, mas para aqueles que estão próximos da minha vida. Amém. As distrações do mundo vão fazer com que você venha esquecer, meu amado, que às vezes da extensão de um braço está a solução, a semente que você estava precisando para a tua vida naquele dia. Aleluia. Não é isso? E isso a gente fala de espinho, que na Bíblia quem é especialista em espinho? Alguém já cantou aí, ó. Paulo. Então, se Paulo é especialista em espinho, vamos lá em 2 Coríntios 12, que ele vai falar sobre os espinhos. E um detalhe, hein? Lucas, um detalhe, hein? A questão do espinho foi predito pelo Senhor, porque o espinho tipifica dificuldades naturais do nosso dia a dia. Lembra lá do bonitão de Adão? Lembra lá do bonitão de Adão, quando Deus falou com ele, tu será trabalhoso, né? A você ganhar o seu pão. Não é isso que ele falou? Vamos até ler, vamos, para ficar nas minhas palavras, Gênesis 3, se não fala a memória, 14. Aí, então olha aí, afiada na palavra, hein, varoa? Gênesis 3, né? Ah, papai da glória. Meu pai é forte, hein? Não, na verdade, Gênesis 17. É 17. Olha só, Adão aqui escorregou no coquinho, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi o momento da transferência, porque o chato das dificuldades do nosso dia a dia, que ninguém tem culpa, né? Aí falou com quem, né? Falou com a varoa. Que foi isso que tu fizeste? Foi a serpente. Não é isso? Cada um, né? Adão falou que foi a varoa falou que foi a serpente. Porque a questão das transferências que tem. Agora, se assumíssemos e enfrentássemos de frente as nossas dificuldades, pedindo ao Senhor uma solução, um escape, seria totalmente diferente. Eu não posso botar a culpa de outro naquilo que está ao alcance para você poder fazer. Não é isso? Olha que coisa forte. No 17, e Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, salvou, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita. Calma, gente. Esse maldita no original tem sentido de uma barreira, uma dificuldade. Não é isso? De manhã, na segunda-feira, né, quando você vai trabalhar, as barreiras, os cardos e os abrolhos, não é isso? Para você poder fazer aquilo que Deus tem proposto para tu fazer. Meu amado, gera uma dificuldade, são os espinhos, são as ervas daninhas. Meu Deus, olha o que ele fala aqui, ó. Maldita é a terra por causa da tua, por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante o dia da tua vida. Ela produzirá também, salvou, cardos que apontam para espinhos e abrolhos que apontam para ervas daninhas. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meu Deus! Mas, pastor Lulinho, o que eu ia falar com isso, meu amado? Que os espinhos da nossa vida foram preditos por Deus. Eita! Os espinhos da nossa vida foram preditos por Deus. Fazem parte do contexto da nossa vida, né, pastor? Faz parte do contexto da nossa vida, dos espinhos do nosso dia a dia. Mas o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência marcante com o Senhor. No segundo epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler a partir do 7, mas lembrando, vamos até ler o primeiro versículo, né? Para a gente lembrar desse caso que foi forte. Olha, apóstolo Paulo, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos
foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, o Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio e é ignorante. Porque direi a verdade, mas abstenho para que ninguém se preocupe comigo, mas de que em mim vê, ou de que mim ouve. Olha no versículo 7. E para que não me ensoberbeça com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Para que ele não se ensoberbeça pelas grandezas das revelações. Foi-lhe dado o espinho na carne. A grande vertente do espinho. No filme que eu estava vendo agora de tarde, sem pipoquinha, né? Estava vendo o filme de tarde. Ali, o espinho, na licença poética, eles colocam como fossem as lembranças de todos aqueles que foram martirizados na perseguição de Paulo. Quando ele era blasfemo, insolente e perseguidor. Perfeito? Existe uma linha que particularmente aquece mais o meu coração. Lembra lá de Damasco? Quando ele teve um encontro com o Senhor, que o Senhor se revelou pelaquela luz maravilhosa, falou em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já caindo, já, né? Tomando aquela trombada, e fala: Senhor, quem és tu, Senhor? É Jesus, que nos persegue. E ele começa a dar a direção ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fica cego. Quando Jesus está falando com Ananias para que vá à rua direita encontrar Paulo, que o aguarda, porque está tendo neste momento uma visão